Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e este é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Nesse 7º episódio, continuaremos tratando do tema família, refletindo sobre quem somos e como nos constituímos nesse grupo de socialização primária tão importante para todas as pessoas. Para isso, retomamos o que já refletimos no episódio anterior, chamado de Família, família, oh yeah. Queremos, com esta segunda parte, deixar claro o conceito de família que estamos trabalhando. Como sempre acho que as crianças, ou o que é feito para elas, é mais sábio do que qualquer teoria, chamei Caio, 7 anos, e lhe perguntei o que é uma família. No meu resumo, tem que se acostumar com as pessoas para formar uma família para sempre. Caio, muito sabiamente, fala que família é construir-se na relação com as outras pessoas, o que também é um tema trazido pela música Família, cantada pelo Mundo Bita. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. É aquela gente que a gente quer perto, gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. Isso. Agora parece que a coisa já está entrando num trilho super legal. Família é gente da gente, independentemente da forma como ela está organizada. Inclusive, um estudo divulgado pelo PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, indica que desde 2015 as famílias nucleares, aquelas famílias consideradas tradicionais, constituídas por um pai, uma mãe, um filho ou filhos, já são minoria na nossa sociedade, correspondendo apenas a 42% das estruturas familiares. Ou seja, mais da metade das famílias não correspondem a esse formato chamado de tradicional. Entretanto, infelizmente, embora diversos arranjos familiares seja a maior parte das famílias brasileiras, um estudo apontado pela revista Crescer nos mostra que a maior parte dos pais e das mães não se sente confortável para tratar da diversidade familiar com seus filhos, tampouco se sente confortável para que a escola faça essa necessária formação. Quando vejo afirmações como essas, eu me pergunto, por que não? Qual a razão de não discutirmos com as crianças a forma real como a nossa sociedade está organizada? Como não conversar com os filhos sobre aquilo com que eles já lidam, visto que o convívio cotidiano nós temos relações com pessoas cujas famílias são as mais diversas possíveis. Lidar com a diversidade de famílias, assim como com qualquer outra diferença, é abrir as portas das crianças para o acolhimento aos outros. E além disso, leva os pequenos e as pequenas à percepção de que o mundo é bastante diverso, bem além das nossas experiências pessoais. Vejamos, quando eu pergunto a Sávio, 3 anos, o que é uma família, ele me diz... Sério, mamãe. Quem mais? Papai. É? E nessa família tem que ter o quê? A festa, mamãe e papai. Tem que ter festa? Tem que ter festa na família? Sim. E se não tem festa, o que tem que ter? Avião. Avião? Nossa, que família que voa de avião. A mamãe, o papai, o Sávio. Isso. E daí, quando a gente tá junto, o que tem? A festa. O que a gente tem no coração? Amor. Amor! Como que é o amor? Conta pra mim. Assim, coração. Um coração? Que mais? Que mais que tem de amor? A cores. Sávio tem uma família formada por ele, o seu pai e a sua mãe. Esta é, sem dúvida, uma das possibilidades dos formatos de família. Tanto que, ao descrever essa instituição, Sávio nos fala das suas próprias experiências pessoais, o que é bastante natural em função da sua pouca idade. De modo geral, as crianças pequenas acham que elas próprias são o centro do mundo e enxergam o mundo a partir de si mesmas.
Aos poucos, quando vão crescendo, elas vão tendo a oportunidade de descobrir a pluralidade. E certamente, Sávio vai perceber que há famílias distintas das suas. E com o elemento do amor, que ele tão precocemente já reconhece, identifica que todas são igualmente famílias. Nossa, como isso é importante! Como precisamos ajudar as nossas crianças a verem para além de si mesmas, reconhecendo que o outro é apenas o outro, e não estranho por diferir de mim. Não somos o centro do mundo, nem as nossas experiências pessoais devem ser tratadas como regra. Ajudar os nossos filhos e filhas a se constituírem sujeitos que sabem respeitar e acolher as diferenças é, de fato, um dos maiores desafios que enfrentamos. E as formas como escolhemos conviver com as outras pessoas, respeitando-as ou não, dirá muito dos valores com os quais dialogamos para educar nossas crianças. Embora pareça óbvio que todos nós precisamos valorizar e acolher as diferenças, isso nem sempre ocorre na sociedade, incluindo a relação com os diversos arranjos familiares possíveis. Há poucos dias, vimos uma grande polêmica em nosso país, com a possibilidade de um transexual estrelar uma campanha de Dia dos Pais. Entre os muitos comentários que li a respeito do assunto, alguns afirmavam que não era ele um pai, já que ele tinha nascido mulher. É inacreditável que ainda estejamos associando paternidade ao sexo biológico, negando papéis que, por serem afetivos e relacionais, são construções sociais e culturais. Para entender melhor por que as pessoas ainda se comportam dessa forma, continuamos a conversar com a professora doutora Belinda Mandenbaum, da Universidade de São Paulo, que nos traz a seguinte reflexão. Nós vivemos uma sociedade que ainda, de alguma maneira, mantém esse modelo ideal, né, de família, da família tradicional, né? Esses valores atravessam profundamente a nossa sociedade, né? Por mais que a realidade material seja diferente, né? Por mais, como você está dizendo, né, que nós tenhamos aí mais da metade das famílias que não são, no modelo, não funcionam, não tem esse arranjo tradicional, mas é interessante, né, como há essa dissociação, né, entre a realidade material das famílias e esse modelo, né, idealizado, que faz parte do universo simbólico, né, brasileiro. Então, de alguma maneira, ainda há valorização de uma família em detrimento das outras famílias, né? Então, talvez isso em parte explique, né, por que esse tema não é mais debatido abertamente nas escolas, por exemplo, né? E que, por outro lado, seria tão importante, tão necessário, né? Porque, por diversos motivos, né? Mas, em primeiro lugar, porque seria uma possibilidade de uma educação que partisse da experiência de cada criança, né? Estou pensando um pouco como Paulo Freire, né, nesse sentido, né, de uma educação que parte da experiência, então que as crianças pudessem levar para a escola, né, os diferentes arranjos, como são as suas famílias, como se organizam, né, a partir daí poder fazer estudos de como é que são as famílias no Brasil, qual é a história das famílias brasileiras, né, a família no engenho de cana-de-açúcar, né, a Casa Grande, a Senzala, a família nas vilas mineradoras, né, do Centro-Oeste, as famílias nas cidades, né, à medida que as cidades se desenvolvem no Brasil, e esse modelo de família que é mais próprio das grandes cidades, e como é que isso se relaciona com a economia, com o mercado de trabalho. Quer dizer, a família poderia ser uma espécie de ponto nodal, né, uma espécie de centro a partir do qual tantos temas podem ser pensados e trabalhados, não é? E, de alguma maneira, né, as próprias crianças talvez pudessem sentir, né, que esse acolhimento que a escola faz, a sua realidade familiar, o respeito da escola a essa realidade, poder falar sobre ela no espaço da escola, né, e não, de alguma maneira, perpetuar um silêncio, né, que pode, que contribui para essa contínua desqualificação, né,
da própria família da criança, né? E também seria uma forma pela qual a família poderia se sentir muito mais incluída no espaço escolar, né? Porque a família precisa sentir que tem um espaço para ela na escola, né? Se a escola silencia ou sobre outros arranjos, se a escola de alguma maneira demonstra algum tipo de preconceito em relação às famílias dos alunos, né? Por exemplo, isso que você falou no começo, pais separados devem gerar problemas de aprendizagem, né? Isso daí é um preconceito, porque você precisaria mostrar como é que o fato dos pais serem separados influencia no processo de aprendizagem. Se você não mostra como é que isso se faz, então isso é só um preconceito. Concordando com Belinda de que devemos trazer para a discussão a respeito das diferenças familiares, trataremos nesse episódio essa importante reflexão, destacando inclusive que, independentemente do formato que a família tenha, ela será sempre uma família, e uma família que todos os dias vai aprendendo a ser. Como nos disse nossa entrevistada, as famílias serão, então, o ponto nodal, através dos quais conheceremos vários prismas, inclusive prismas que a nós são familiares e outros, para nossa sorte, que são bastante diferentes. Para começar essa viagem de conhecimento, iremos conversar com Juliana e Gustavo, os pais de Davi. Davi é um menino super alegre, que tem um pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta e, como ele diz, 3 irmãos que chegaram após a sua reconfiguração familiar. A madrasta tem um filho anterior à relação com o pai dele, e o padrasto tem mais 2 filhos anterior à relação com a mãe. Essa família é, para mim, admirável. Eles participam, todos eles, da educação e dos cuidados com Davi, que tem uma sorte danada de contar com uma grande família que lhe cuida e educa. Eles vão junto aos eventos escolares, pediatra e tudo que consideram importante que envolve a vida dessa criança, numa harmonia e partilha digna de muita admiração. Perguntei então a eles como é que eles conseguiam esse grande feito que nos parece tão desafiador, que é ser ajustado do ponto de vista emocional na educação de Davi em 2 casas diferentes. Juliana, a mãe de Davi, nos disse: Desde a nossa separação, há 5 anos atrás, a gente divide a guarda de Davi meio a meio. Confesso que a decisão do pai me surpreendeu no início, mas a certeza de que esse era um dever dele e um direito de Davi me tranquilizou sobre essa ser a decisão certa. Sempre buscando o que é melhor para Davi, tomamos todas as decisões relativas a ele. Apesar do casamento ter acabado, sinto que continuamos muito parceiros na criação de Davi, a guarda compartilhada e as responsabilidades também compartilhadas. Construímos essa nova relação ao longo dos anos, baseada em muito diálogo, de maneira natural. Tudo é conversado e decidido pelos 2. Questões escolares, de saúde e tantas outras que permeiam a criação de um filho. Até os horários e combinados da rotina são compartilhados, na medida do possível, entendendo que são 2 casas com famílias diferentes. Na escola, pediatra, psicóloga, estamos sempre juntos. Nas atividades extras de cuidados de saúde, nos revezamos. E nos apoiamos também quando o outro tem dificuldades, flexibilizando os dias da guarda. Muito legal, Juliana, trazer a questão da surpresa diante do desejo de Gustavo, o pai de Davi, em ter uma guarda compartilhada. A surpresa de Juliana é bastante compreensível quando sabemos que no Brasil, mais de 70% das guardas de crianças e adolescentes após o divórcio fica com a mãe. Apesar da chegada da Lei número 13.058 de 2014, que coloca a guarda compartilhada como o cenário ideal, desde que seja desejo das 2 partes ficar com os filhos. Ora, se desde 2014 já é uma indicação para a guarda compartilhada e mesmo assim mais de 70% das guardas são das mães, isso nos mostra que é algo bastante incomum ainda na contemporaneidade. Gustavo manifestou o desejo. Juliana, apesar de surpresa, validou. Hoje eles conseguem juntos dar conta da tarefa de educar e cuidar de Davi, apesar de não serem mais um casal. Essa construção, segundo eles, foi muito natural. Juliana trouxe a naturalidade e isso também foi reforçado por Gustavo. Desde que eu e Juliana
a gente deixou de ser casal, né? E a gente tem claro que a atividade com a paternidade e a maternidade